Durante o encontro com o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, o francês Emmanuel Macron afirmou que nada justifica o sofrimento dos civis em Gaza. A gente volta para a Europa com o nosso correspondente Luca Bassani. Luca, você dizia que ia trazer esse assunto agora. Como é que foi esse encontro entre os dois e a declaração do presidente francês? Pois é, Thiago, vale a pena ressaltar que Macron é o primeiro líder ocidental que vai à Cisjordânia encontrar com o líder da autoridade palestina desde que a guerra começou. Macron esteve, obviamente, hoje pela manhã em Israel, se encontrou com o presidente do país, Isaac Herzog, e também com o premier Benjamin Netanyahu. Depois seguiu viagem a Ramallah, capital da autoridade palestina, onde se encontrou com Mahmoud Abbas e disse que nada justifica o sofrimento de civis em Gaza, mas que também é preciso pensar sobre uma solução política. Ele disse que é importante que o povo palestino, para que tenha a realização do seu Estado perante as outras nações do mundo, reconheça o direito de Israel existir como um país. Esse que é um drama vivido na geopolítica regional do Oriente Médio desde a criação do Estado de Israel, já que muitos países não reconhecem o Estado judaico como legítimo. Macron disse que é necessário convencer a liberação de todas aqueles que são reféns nesse momento, lembrando que são mais de 220 pessoas ainda sob a custódia do Hamas, ao mesmo tempo que garantir a formação de corredores humanitários para que a ajuda chegue a todas essas pessoas. Apesar da gente ver que isso foi realizado parcialmente desde o sábado, apenas 50 caminhões conseguiram chegar na faixa de Gaza desde sábado até hoje, o que é muito pouco considerando 2,3 milhões de pessoas. Essa posição de Macron, ela é justificada também pela história, afinal, desde Charles de Gaulle, ele teve sempre uma postura mais pragmática em relação ao conflito Israel e Palestina, e também teve sempre era sempre muito bem recebido perante aos outros estados árabes, ao contrário de outras nações ocidentais que se alinham diretamente com Israel. A gente vai ficar acompanhando, vendo se essas visitas oficiais surtem algum efeito e, como sempre, de olho nas Nações Unidas, na reunião do Conselho de Segurança, já sabendo que a chance de, mais uma vez, ser vetado essa resolução é grande, já que a Rússia anunciou que o faria durante essa tarde. A fala do presidente francês chamou a atenção também, e tem uma grande repercussão. Ele falou sobre a necessidade de uma coalizão internacional para acabar com o Hamas, para atacar o Hamas, para revidar o que o Hamas fez, e que as forças francesas até estariam prontas para qualquer tipo de ataque. De que forma será que isso se daria na prática, uma coalizão internacional? Quem que apoiaria? A França também tem muita relação com os Estados Unidos também. É isso, Thiago. A gente vê que hoje pela manhã, quando encontrou-se com o premier Benjamin Netanyahu, Macron disse que tanto Israel quanto a França são vítimas do terrorismo islâmico, do fundamentalismo islâmico, e é preciso a formação de uma coalizão internacional aos moldes do que foi a coalizão liderada pelos Estados Unidos lá em 2014 contra o Estado Islâmico, quando uma série de soldados americanos e de outros países se estabeleceram entre o Iraque e a Síria para eliminar os terroristas do Estado Islâmico. Lembrando que isso acabou acontecendo, consideravelmente foi diminuído o número das células terroristas, apesar de elas estarem presentes em algumas localidades. Macron não disse ao certo onde que ela seria estabelecida, essa coalizão, ou quem seria o líder, mas disse que é necessário fazer esse tipo de organização internacional para combater o terrorismo. Lembrando que o Hamas, apesar de não ser considerado um grupo terrorista pelas Nações Unidas e, portanto, não ser considerado pelo Brasil, pelos Estados Unidos, por Israel e pela União Europeia, é considerado uma organização terrorista e, portanto, qualquer apoio explícito a essa organização dentro da União Europeia pode ser, considerado um crime e a pessoa responder criminalmente, a exemplo de tantos manifestantes ao longo das últimas semanas. É isso. Bom, toda a repercussão internacional com o nosso correspondente Luca Bassani. Luca, bom trabalho para você, até já. Bom, Nelson Kobayashi, essa coalizão internacional proposta pelo presidente francês, isso não poderia acabar detonando uma guerra muito maior? Muito se fala até uma terceira guerra mundial, porque os adversários dessa coalizão seriam provocados também. Não sei se há material bélico para isso, se o espaço geográfico lá da faixa de Gaza é um espaço muito pequeno, mas como entender essa possibilidade de uma coalizão internacional? É muito difícil de entender, né? Porque se a gente tiver uma coalizão
com parcialidade, ou seja, com um lado, logo vai se formar uma coalizão do outro lado. E aí a gente vai ter um conflito em proporções mundiais. Isso é perigosíssimo. E outra, um espaço de coalizão dos países é justamente na ONU, onde isso deveria acontecer e não está acontecendo. E aí se cria um novo fórum em que se reúnem, se congregam os países com a mesma finalidade de coalizão que já existe na Organização das Nações Unidas. A gente vai ter ali um concorrente para a ONU. Enfim, seria mais um problema a ser gerido diplomaticamente por todos esses países. Eu acredito que os estados podem sim, em especial aqueles mais importantes, como é o caso na União Europeia da própria França, um país que tem muitos judeus e que, portanto, tem uma representatividade no trato, na negociação e na mediação desses conflitos, podem sim ajudar pontualmente, mas sem essa ideia de coalizão, porque essa palavra, sem muita explicação, pode gerar muitas pulgas atrás das orelhas de muitos países e isso pode ser perigoso.